Vamos lá então, entrar na passagem de hoje, em Marcos capítulo 2, do versículo 13 a 28, que diz assim, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 13. Se você está com a sua Bíblia ou com o seu celular Bíblia, estamos prontos? Bora lá, pessoal. Então diz assim, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas são os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos dê graça para que a gente possa entender e compreender as Sagradas Escrituras, Senhor. Faz como o Senhor fez com aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, Senhor. O Senhor abriu o entendimento deles. E então eles puderam entender. E então o coração deles queimou, ardeu pelo Senhor. E fala que o Senhor explicou as Escrituras, Senhor, desde lá de antigamente. Isso foi ensinando até que chegasse na ressurreição. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Vamos lá então, pessoal. O título da mensagem de hoje, Jesus sabe lidar com os fariseus. Essa mensagem também poderia ser chamada Jesus é amigo dos pecadores, ou Jesus é nosso amigo. Está tudo na mesma categoria, vamos assim dizer, se formos levar à risca nessa questão. Digo, na nossa posição sem Jesus. Né? A nossa posição sem Jesus é uma posição não muito legal, vamos assim dizer. Eu gostaria de começar dizendo, imaginem a gente se afastando de coisas e pessoas o qual Jesus dava atenção. Não é uma coisa estranha? Não seria uma coisa estranha quando a gente acha, por algum motivo, que Jesus ele não estaria com tal pessoa ou com tal grupo? E aí então a gente se afasta achando que está fazendo a vontade de Deus. E aí então a gente se depara com a realidade que Jesus estava lá. Isso nos faz lembrar de uma outra passagem onde Jesus ele se coloca no lugar do vulnerável e do necessitado, daquele que sofre. Ele fala assim, quando vocês deram de comer para aquele, vocês fizeram para mim. Quando vocês cobriram, né, aquele que sentia frio, vocês fizeram por mim. Quando vocês ainda foram além e visitaram na prisão, você me visitou. E quando a gente olha desse ponto de partida, isso deve mexer com a nossa realidade, da forma que nós olhamos para as coisas. Não é verdade? E nosso desejo como povo de Deus, nós queremos ver como o Senhor vê. Nós queremos amar as coisas que o Senhor ama. Então, a gente se depara com essa passagem, o qual tem muito a nos ensinar, mesmo aqueles que já estão há muito tempo na caminhada cristã. O versículo 13, começando, fala que Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Mais uma vez, uma grande multidão se aproxima dele e mais uma vez ele começa a ensinar. Então a gente vê um padrão no estilo de vida de Jesus. A gente vê
que ele sabia lidar com as multidões, ele estava diante das multidões, mas ele se isolava de tempo em tempo. Ele ia para esse lugar de quietude e solitude, para recarregar suas energias e poder estar diante do Pai sem o alvoroço da galera. E aqui, nós que estamos estudando a Bíblia, como estudantes da Bíblia, nós temos uma observação importante que é repetida através dos evangelhos, especialmente no Evangelho de Marcos. Fala que então eles os ensinavam, ele estava ensinando a multidão. E aí isso nos lembra, nas sessões anteriores, que Jesus falou que foi para isso que ele veio. Uma das coisas aparentes do seu ministério na terra era ensinar acerca do reino de Deus, o qual ele era o próprio rei. Nós vimos nas sessões anteriores onde as pessoas queriam ver um show de milagres e de curas e de coisas acontecendo, e Jesus estava querendo ensinar. Porque se não adianta nada para nós, nem para eles naquela época e para nós nesses dias, nós entendemos e vivemos todas essas questões mirabolantes ou milagrosas e não entendemos o básico de quem é Jesus. Porque se nós errarmos no ensinamento de Jesus, de cerca de quem ele é, da sua pessoa, da sua obra, e o que ele veio para fazer e para cumprir, quem ele é, nós vamos errar em tudo. Estava falando para os jovens ontem, que o nosso tema de ontem, do Open, do nosso grupo de jovens, foi o que os jovens precisam saber. E eu ensinei que o que o jovem precisa saber é quem Deus é e quem eu sou. Porque se eu souber quem Deus é, quando o tempo mal vier sobre mim, ou sobre as coisas que são contra o Senhor, vier querer me ludibriar, eu vou saber quem ele é, eu vou conhecer o seu caráter e natureza. Mas não para ali, tem de quem eu sou, quem Deus fala que eu sou. Porque também quando os dias maus vierem, ou as situações e as circunstâncias que nos empurram para longe do Senhor, vier sobre nós, nós vamos saber dizer, eu sou do Senhor. E o povo do Senhor, ele vive de acordo com o ensinamento do Senhor. Então eles têm uma vida, um padrão de vida a ser vivido. Então eu amo essa parte dessa questão da ênfase de Jesus acerca do ensino e do ensinamento. É que quando algumas pessoas perguntam por que a Calvary faz desse jeito, né? É porque parece bem óbvio que na vida do nosso mestre, o nosso maior exemplo, ele gastou tempo ensinando. Desde a sua adolescência, que nós podemos ver biblicamente, ele estava ensinando. Teve uma época que ele se perdeu no meio da multidão. E quando o acharam, ele estava lá, diante do povo, ensinando, com autoridade. Então, tendo Jesus como maior exemplo, é por isso que nós dedicamos, sim, ao ensino das Sagradas Escrituras. Porque ela é tudo que nós precisamos. Ela não erra, ela é infalível. Ela é resposta para todas as áreas da nossa vida. E ela é capaz de transformar o coração de qualquer pessoa ao ouvir a voz do próprio Deus soprando através de cada letra inspirada por Deus. Ela é útil para corrigir, para ensinar e para repreender. Injustiça. Então, a gente vê essa questão do ensino. A gente vê no versículo seguinte, fala que passando por ali, no versículo 14, ele viu Levi, filho de Alfeu. Então, às vezes a gente tem dificuldade com algumas coisas, parece duas pessoas diferentes, outra parece uma com um apelido ou com nome. Esse Levi aqui, ele é o Mateus. Tá? É que às vezes muda ali o nome no grego, o nome romano, o nome não sei o que lá, mas é a mesma pessoa. Então a gente vê nesse versículo 14, a gente vê que então Jesus vê Levi. A gente vê em outras passagens que fica muito claro, a gente não vai ler Marcos 3,18 e Mateus 9,9, né?
a gente vê o mesmo Mateus sendo chamado de Levi, assim como Simão Pedro e outros. Ele era um coletor de impostos, um cobrador de impostos. Então a gente já começa num tom interessante desse camarada. Então, o que pessoas como Levi fazia? Né? Eles cobravam impostos de forma indevida, eles colaboravam com Herodes Antipas e, consequentemente, colaboravam com o Império Romano. Eles eram uma força política que ocupava a terra judaica da Palestina, Roma, e todos os que se uniam a esse sistema eram desprezados e mal vistos pelos judeus. Então a gente vê aqui que era uma coisa ruim. E havia essa questão dos judeus de não se misturar com esse tipo de povo, mas também havia essa questão de que era um povo que não era muito bacana. Então não importa se era judeu, católico, evangélico, sei lá o quê, ninguém gosta de quem cobra imposto. Essa é a coisa mais básica da questão. E quanto mais injusto, né, injustamente. Então, gostaria de fazer um desafio conosco nesse tempo. Tentem imaginar como se você não conhecesse um governo ou um sistema corrupto. Não é brincadeira não, gente, tá? Pense num sistema corrupto de tributação. Pense que a maioria desse pessoal estava desviando dinheiro. A gente vê os opostos. Mas os opostos, é tão difícil para a gente imaginar os opostos que a gente não tem uma referência de um governo que não é corrupto. Seja ele de direita, de esquerda, do meio, de ponta, de cima, de baixo. Não tem. Então é muito difícil para a gente poder tentar imaginar um sistema perfeito, um sistema bom. Mas estava esse camarada aqui. Eu não sei quem para você talvez seria alguém que você fala assim, cara, se Jesus chamasse esse cara ia ser difícil. Talvez é só eu que penso assim de forma maligna. Cara, se Jesus chamasse fulano, ia ser ruim ser da mesma família. Mas nós estamos então diante dessa coisa bizarra de um camarada que cobrava impostos de forma indevida, fazia mal para muita gente. E aí então a gente consegue imaginar de forma muito fácil quando a gente pensa nessa questão de pessoas que fazem o mal através do seu poder. Então usa de autoridade para fazer o mal e então usar pessoas e pessoas que estão trabalhando seriamente para fazer com que possam viver de forma digna, né, do seu salário. Então, esse povo aqui, gente, o coletor, os cobradores de impostos, era como se fossem os três poderes primitivos. Entendeu? E assim, e eles se achavam os donos do mundo. Tipo um Xandão, assim. E aí eles usavam do poder que eles queriam e, na verdade, ninguém podia ser contra eles. Mas aí, então, algo acontece. Era antes da música do Charlie Brown Jr., que fala, meu escritório na praia, estou sempre na área, mas eu não sou da sua laia, não. O cara foi o cara que inventou o home office. Ele estava beira-mar. Imagina o cara numa sombrinha, no guarda-sol, passava lá o pescador, lá com uns peixinhos legais e tal. Quantos peixes tem aí, então? Tem que dar tanto. Caramba, vamos empurrar o barco para o outro lado, para não ter que trombar com esse cara, que esse cara vai tomar nosso peixe. E se for camarão, então, aí vai dar ruim. E Jesus vai lá e chama esse cara. E a coisa mais incrível, que talvez seja um dos maiores milagres que a gente pode ver, é que algo acontece de salvação. Jesus chama e esse cara se levanta e ele vai. Isso é incrível, gente. Porque para Jesus, e é uma das coisas tão difíceis para a gente entender isso, é que para Jesus, o ser humano
é criado por Ele. É criado de acordo com a sua imagem e semelhança. Alguns estão bem zoados. E não parece nem um pouco com a semelhança do Senhor. Mas de forma original, no nosso design original, nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. De forma caída, né? Depois que o pecado entra no mundo. Então, algo é distorcido. Então, quando alguém ouve o chamado do Senhor e ele recebe o Senhor, ele então se entrega ao Senhor, ele obedece o chamado de vir e seguir depois dele, algo acontece. E é como se a gente vislumbrasse da realidade da criação. Então o nosso desejo como alguém que segue o Senhor se torna cada vez mais forte de representarmos o Senhor, de parecer com Ele. Versículo 15 fala que durante uma refeição, né, eu falei no 14, só parafraseei, né? Jesus chama, no versículo 14, fala, siga-me, ele levantou e seguiu. No versículo seguinte fala assim, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Gente, olha essa coisa aqui, gente. Jesus chama um cara que era mal visto pelos judeus, era mal visto pela sociedade, porque uma sociedade de bem, vamos assim dizer, odeio falar isso, mas assim, a sociedade que não era desse grupo, né? As pessoas que eram sérias no que trabalhavam e coisas do tipo, já tinham que pagar um monte de coisa. E aí então Jesus chama esse cara se levanta, e logo depois eles estão na casa desse cara. Algumas coisas interessantes acerca disso, né? Só para mexer um pouquinho com a nossa imaginação, tá? Eles aparecem na casa desse cara. Fica imaginando que tipo de casa é essa? Que tipo de camarada que essa galera andava? E a galera, tipo assim, cara, deve mandar do WhatsApp pra galera rapidão, assim, ó, galera, é o seguinte, vai rolar um esquema aqui, encontrei o mestre, vocês têm que conhecer ele, já pedi comida no iFood, tá tudo certo. E aí a multidão, lota. E aí, talvez tenha peixe fresco, talvez tenha camarão, que pegou lá dos pescadores, né, que foi pago. E Jesus está lá com esses caras. Uma coisa me chama a atenção, é que normalmente as pessoas antes de se converter, ou durante a sua conversão, elas têm um padrão, e elas têm um negócio de amizade muito diferente do nosso, que estamos na igreja há muito tempo. Não sei se vocês perceberam isso. E a coisa é, quanto mais tempo passa que nós estamos na igreja, mais isso fica visível e aparente. O que eu quero dizer com isso? Uma igreja que existe por muitos anos, ela tende a ser uma igreja que ganha poucas pessoas para Jesus. Isso aí é verdade, esse bilhete, tem até pesquisas com números exatos que o Aguiar saberia dizer. Mas como ele está no Rio de Janeiro, tem que mandar mensagem para ele. Por que isso é verdade? É porque quanto mais nós estamos na igreja, mais nós nos relacionamos com pessoas da igreja. Isso é muito óbvio. Não é pecado, não é errado, tá bom? Não é. Mas é um desafio quando se trata na proclamação do Evangelho. É um desafio quando se trata acerca de ver pessoas se convertendo. Só que existe uma coisa radical quando um cara que não é, uma mulher que não é crente e não tem nenhum amigo cristão se converte. Todo o rolê da parte da vida dela foi com pessoas que não é da igreja. E quando você vai ver, começa um efeito dominó de conversão. Porque essa pessoa tem contato com fulano, quando foi ver um monte de gente se converte. Então a gente vê uma coisa interessante aqui. Juntou a galera toda para comer com Jesus, havia essa multidão, né? Então Jesus vai à beira-mar, ele está ensinando a multidão. Então ao ele passar por lá, ele vê esse cara que, puxa,
Difícil alguém gostar desse cara. Andava com pecadores, pessoas que eram vistas como não legal e não judeu. Sentado na coletoria, ele faz um convite. E aí, loucamente, esse cara levanta e ele começa a seguir, então, o Mestre Jesus. E aí, então, Levi, então ele segue Jesus, Jesus aparece na casa dele. No meio do caminho, parece que ele chamou seus amigos rapidinho, a galera apareceu, brotou na casa dele. E aí, talvez, os seus amigos de trabalho, de convívio, coisa do tipo. E a categoria desse povo era a categoria de publicanos e pecadores, que era a mesma coisa para os judeus. Eram pessoas que não eram boas, pelo menos vista. Eles expressavam já nessas categorias uma expressão farisaica no sentido assim, eles não são como nós. Eles não cumprem a lei. Isso na perspectiva dos mestres da lei e dos fariseus. Então a gente vê que essa influência farisaica, ela é uma coisa primitiva e ela foi perpetuada no meio do cristianismo. A gente vê exemplos, e eu espero que não seja no nosso meio, mas, por exemplo, no Salmo 1, quando fala para não sentar na roda dos escarnecedores, nem seguir o conselho do ímpio. E aí as pessoas pegam esse texto e falam assim, cara, eu vou cortar todas as minhas amizades com pessoas que não conhecem o Senhor. E aí, como a gente não sabe hebraico muito bem, a gente não consegue entender que talvez tenha uma coisinha lá que pode mudar toda a direção acerca desse texto. Que fala que é o conselho ímpio. E tem cristão que pode ter conselho ímpio. Então, assim, isso leva a gente a ter um entendimento de que o Senhor não deseja que a gente dê as costas para o povo desconectado dele. Não é verdade? A gente precisa de ter entendimento, não estou falando de loucura. Mas estou falando que a gente precisa ter um coração para ver as pessoas desconectadas, conectando com o Senhor, e uma vida centrada em Cristo. Eu não lembro se eu já contei essa história. Lilian e eu fizemos parte de uma plantação de uma Calvary em Foz, de 2006 a 2009. E foi uma das experiências assim, muito incríveis para a gente. Eu sempre costumo dizer que foi como se fosse uma escola missionária para a gente. Mas teve algumas coisas bem inusitadas. E sabe o que é coisa bem inusitada, gente? É que depois, no 3º ano da plantação, juntou a galera da igreja assim e falou assim, tá muito bom aqui, gente. Tá muito massa. A gente é tudo amigo íntimo, a gente sai para fazer todas as coisas juntos, cara. A gente vai pro cinema, a gente faz churrasco, a gente vai jogar bola, a gente faz um monte de coisa. E sabe o que aconteceu? Na plantação de uma igreja, a galera não queria mais receber ninguém. Não é estranho? Por exemplo, quando a galera começou a chegar, eles começaram a dificultar o negócio para a galera ser parte da igreja. Aí eu comecei a pensar, falei assim, cara, é verdade esse negócio? Não, é porque fulano tá vindo para cá e que não sei o que lá. Eu falei assim, cara, isso aqui é uma plantação de igreja. E o nosso desejo como plantador é ver gente chegando, toda hora tem gente chegando, vocês querem fechar o portão, gente? E essa foi uma experiência que eu pensei, cara, da onde que sai esse negócio? E aí eu chamo a nossa atenção para que isso não aconteça conosco. De achar que a gente está tão bem com os nossos amigos, a gente está tão bem com a galerinha que a gente fecha junto, que a gente fecha o portão. Ver pessoas novas vindo para Calvary, gente, ver pessoas se convertendo, ver pessoas batizando, eles nos desafiam. Mexe com as nossas estruturas. Mexe com os nossos sistemas e processos, os quais já estão sendo aplicados. A gente tem que pensar em coisas que a gente nunca pensou antes. O Connect foi muito legal quando a gente criou. Agora a gente está chegando à conclusão. É legal, mas precisa de mais tempo.
né? Tem pessoas que vai levar um pouco mais de tempo. Então a gente está vendo aí, o alfa vai ressurgir, tá? Então assim, não vai para os grupos mais, tá? Vai ser um negócio diferente. Mas o que é isso? Isso vai levar as pessoas a terem um tempo para amadurecer, para entender a comunidade, para entender o Senhor, para entender as Escrituras. E aí então, quando elas chegarem no Connect, já vai estar num outro negócio. Então o que é isso? Isso é proteção para a nossa comunidade. Isso é um cuidado para a nossa comunidade. Então a gente está... Mas por quê? A gente não tinha vivenciado muito dessas coisas que a gente está vivenciando. E isso é uma das coisas que nós precisamos cuidar. A gente vai ver pessoas que vieram de um contexto e de uma vida ao qual a gente já não compactua faz muito tempo. Isso vai desafiar os nossos pensamentos acerca da nossa crença, da nossa filosofia como família. De pensar, talvez, que requer muito mais paciência. Tem pessoas dizendo aí, estudiosos, que uma conversão genuína, que leva a um ponto de entendimento razoável e coerente de conversão, leva alguns anos. E a nossa paciência é agora. Cara, a gente batiza assim, a hora que levantar, cara, já tem que estar com a gente aí pronto. Cara, falando tudo certinho, bonitinho, crentez. Falando que as coisas é bênção, que os irmãos e as irmãs, nós vamos lá no negócio que é bênção, que vai ser massa. E não é sempre assim, cara. Leva tempo. E a gente precisa ter esse entendimento de que tem tempos na nossa vida que nós precisamos se guardar. Eu tive esse tempo na minha vida. Quando me converti na adolescência e os primeiros anos crescendo com o Senhor, caminhando com o Senhor, eu tive esse entendimento que eu me sentia muito vulnerável. E aí então eu procurei falar com o meu pastor, falei, cara, eu sinto que a qualquer momento parece que eu posso voltar a ser o que eu era. Ele falou assim, cara, sabe aquele grupinho ali? Cara, fica com aquele grupinho. Fica na cola deles. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Só que chegou um tempo que os meus amigos do colégio sentiam falta de estar junto. Mas eu já estava num outro negócio. Eu estava assim, cara, esses caras precisam de Jesus. E o que eu provei antes, cara, eu não quero nunca mais. Então as coisas foram mudando. E graças a Deus, para a glória de Deus, eu pude vivenciar e ver muitos amigos meus conhecendo o Senhor. Alguns amigos que eu pude ser padrinho de casamento uns anos depois. Outros amigos que eu pude conversar antes de casar. Outros amigos que eu pude dar aquela forcinha quando tá de olho na garota ou no garoto. E vir falar comigo e falar, cara, tu acha que eu gosto de fulano. E um tempo depois eles estarem casando, né? E isso é incrível, gente. Os fariseus, entrando nessa questão dos fariseus agora, né? Eles não estavam nem aí para o que Jesus tinha para falar. Eles não estavam nem aí para qualquer coisa que alguém tinha para falar. Se fosse diferente da opinião deles, era indiferente. Então a gente vê eles questionando então os discípulos de Jesus, né? A gente viu no versículo 16, ele pergunta então aos discípulos, né, por que ele come com esse tipo de gente? Eles não estavam interessados. Sabe como pessoas perguntam, mas eles não estão interessados? É tipo isso. E por isso que Jesus sabe lidar com os fariseus. Versículo 17, ouvindo isso, não sei onde que Jesus estava, não sei como é que estava a cena da casa, o lance da multidão, não sei como é. Mas de alguma forma, não sei, a gente não sabe dizer se Jesus estava lá e ele ouviu assim do ladinho, porque eles perguntaram para o discípulo, podia ter perguntado para ele, se queriam pegar ele na infração, era um bom lugar perguntar para ele, mas perguntaram para os discípulos. Jesus então responde, né? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aí Jesus coloca a coisa no lugar. Fala assim, cara, se vocês não entenderam ainda a linguagem que eu estou usando, deixa eu usar uma linguagem mais objetiva. É meio maluco pensar nisso aqui. Imagina você no seu estado normal, original, assim, são, bem, juízo, ajuizado. Você chega lá e você vai no hospital, lá no pronto atendimento. E aí você faz lá a fichinha lá, e aí o clínico geral chama você. Aí você chega lá e o clínico fala assim, então, o que você está sentindo? Fala, nada, cara. Estou benzão. Aí o cara vai olhar assim, tipo assim, mano, o que está acontecendo aqui? Não, mas aqui é para quem está doente, mano. Então só vem aqui quem está doente. A galera que está boa de saúde não vem aqui, nós vamos em outro lugar aí. Não é louco? Mas é tipo isso que está rolando aqui. E Jesus está tentando assim, tá bom, cara, eu vou desenhar. O David Guzik fala assim, o nome fariseu significa separados. É o mesmo nome para santidade, né? Está santo, separado. Mas olha a perspectiva deles como é diferente. Eles se separaram de tudo o que pensavam ser profano. E pensaram que todos, exceto eles mesmos, estavam separados do amor de Deus. Então olha que louco isso. Eles então colocam na perspectiva deles, é importante ressaltar que todos os argumentos trazidos por eles não eram de acordo com a lei. Não era com a perspectiva bíblica, era de acordo com o seu próprio umbigo e interpretações pessoais. Então a gente lembra de uma outra situação que eles foram interrogar João e perguntaram quem era aquele cara, se era ele mesmo. Se era Cristo, se era Elias, quem era, que alguma coisa estava acontecendo. João 1:24 fala que alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram, por que você batiza se não é o Cristo, né? Nem Elias e nem o profeta. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Eles estavam interessados em saber quem de fato João era e quem Jesus era? Não, eles queriam pegar Jesus na coisa errada. Aí é aquela passagem que João fala que aquele que viria depois dele, ele não era digno nem de desamarrar as sandálias. E aí João tem aquela frase emblemática, ele fala assim, cara, enquanto estava rolando a conversa, ele fala assim, vejam, prestem atenção, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então enquanto vocês estão discutindo essas coisas ali, o Cordeiro está passando. E é isso que você precisa entender. Uma observação importante para nós que a gente pode aprender com os fariseus é que para nós, alguns mais do que outros, que temos opinião muito forte, ou que sempre achamos que estamos certos, toma cuidado. Tome muito cuidado. Porque pode ser que você está enganado. E a coisa pior, tem tantas coisas piores, mas uma delas é quando se trata de uma autopercepção errônea de nós mesmos. Eles estavam achando que eles estavam apavorando, gente. Eles estão tipo assim, cara, os mestres da lei, o bichão. Mas na verdade eles estavam totalmente equivocados. Não havia piedade genuína, não havia devoção genuína, não havia nada da lei que fosse pura na vida daqueles caras. Então, uma coisa que a gente pode aprender é que quanto mais humildes e abertos para lembrarmos que nós não sabemos tudo, nós sofremos menos. E nós nos colocamos menos em situações desagradáveis. E aí então a gente vê eles tentando colocar Jesus nessa situação em relação aos publicanos e pecadores.
A ideia do judaísmo era de manter essa questão, se Jesus é Jesus mesmo, ele tem que se manter puro. E nisso tem a verdade, que não tinha como Jesus se corromper, porque ele não seria Jesus, o nosso Senhor. Mas Jesus, ele vem com uma outra opção. Jesus, então, ele manteve a sua pureza, mas ele manteve essa questão da misericórdia e compaixão com aqueles que precisavam dele. E eu acho que esse é o ponto. Houve uma época nos Estados Unidos, o qual aqui pode se tornar muito semelhante, que tinha uns colantes que o pessoal colocava nos carros e falava assim: não temos nenhum problema com o Jesus da Bíblia. Nosso problema é com o seu povo. Da forma que o povo representa, da forma que o povo age. Então que a gente não seja como os fariseus, seja como Jesus. De olhar com um olhar de compaixão. De ver alguém que está desconectado com o Senhor e nosso coração apertar, gente. E a gente não é dessa galera de passar noites orando e vigílias e coisas do tipo. E às vezes a gente pode até ter orgulho de falar disso, que a gente não é assim. Mas eu oro para que a gente possa experimentar ter o nosso coração pesado por coisas. Tem coisas que o Senhor nos quebra. Ele nos faz pensar e orarmos, e às vezes até chorarmos. E para vocês que fazem parte da Calvary Curitiba, eu sempre lembro. Foi assim que a Calvary nasceu. Um casal estava vendo um povo hippie perdido nas drogas, no sexo, no rock and roll. E algo acontece. E o pastor Chuck fala assim, que uma igreja que não chora é uma igreja doente. É pesado isso, não é? Mas é como se a gente visse coisas e talvez a gente já não sente mais esse negócio. Talvez aquele parente que não conhece o Senhor, que talvez a gente já desistiu. Imagina se um dia a gente acorda e o nosso coração quebra. E a gente ora e a gente fala: Senhor, faz uma obra, Senhor. Faz uma obra, Senhor. Ou talvez pessoas que a gente não imagina que um dia possa conhecer o Senhor. Os fariseus não sabiam que Levi, Mateus, já estava numa outra categoria. Ele já estava na categoria de pecador redimido, o qual todos nós que conhecemos o Senhor estamos. Nem publicano, nem pecador 100%. Pecadores redimidos, que aceitam o sacrifício do Senhor. E Jesus então ele joga essa coisa do são e do doente, o qual torna as coisas bem interessantes. Ele joga essa verdade na mesa, tipo assim, quem precisa de redenção? Essa é a realidade. Quem precisa de redenção? Quem precisa de um Salvador? E aí ele segue adiante, versículo 17, 18, eu gostaria de ler de novo, 17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? É louco essa ideia de pensar que eles estavam diante de aquele que podia mudar a vida deles para sempre. E eles estavam tentando pegar ele na infração. A gente pensa assim, cara, imagina se Jesus estivesse aqui com a gente, o que a gente faria? E isso é radical de pensar.
Jesus, ele é o médico perfeito para nos curar do nosso pecado. Ele está sempre disponível. Ele sempre faz um diagnóstico perfeito. Ele fornece uma cura completa. Ele até paga os honorários do médico. Isso é incrível. Assim, como não querer conhecer mais desse Senhor? E aí então eles levam agora para um outro negócio. Estão perguntando agora acerca do jejum. Como a gente leu aqui. No versículo 20 fala: mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Jesus se refere a si mesmo como noivo. Ele se refere à igreja como a sua noiva. E ele coloca de forma muito óbvia a situação. Cara, o noivo está aqui, gente. Não tem necessidade nenhuma de ficar fazendo como se ele estivesse longe. Toda a nossa disciplina espiritual que a gente vive hoje é porque o Senhor, ele não está mais naquela mesma coisa que ele estava quando ele andou na terra. Essa questão de proximidade, ela toma uma forma espiritual diferente. A gente já não pode mais fazer parte da galera que caminhava e a galera via Jesus andando e as coisas acontecendo. Agora é diferente. Agora tem um negócio chamado fé. Que não é as coisas que a gente vê, mas as coisas que a gente crê. E assim, em outras palavras, Jesus está falando assim: cara, eu estou com ele, o próprio Deus está com eles, eles não precisam de nada, eles só precisam desfrutar dessa vida. E vivê-la com essa intensidade de ter o Senhor com eles. Então está tudo certo. Ninguém precisa ir atrás do noivo. Ninguém precisa clamar. Ninguém precisa jejuar. Ninguém precisa fazer coisas para que o noivo venha. O noivo já está lá. Agora, quando ele for tirado, aí as coisas mudam. E é isso que a gente vive hoje. Essa questão da aproximação, da presença do Senhor. O qual algumas coisas a gente vê, outras a gente não vê. Outras a gente vê Deus fazendo, outras a gente vê Ele agindo, mas muitas vezes com os nossos olhos da fé, não de forma tão visível. E aí ele fala uma coisa interessante, que é um texto muito interessante para Calvary, no geral. Versículo 21 e 22 fala que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho arrebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Essa é uma realidade que nós temos na Calvary. Deus fez grandes coisas no passado da Calvary. Mas nós não queremos habitar no passado. Isso significa a mesma coisa para a gente. Se a gente ficar tentando viver as coisas dos anos 70, 80, em 2024, a gente vai estar fazendo um remendo e só vai rasgar. Então, o próprio pastor Chuck, fundador da Calvary, ele sempre enfatizava isso no final da sua vida. Ele falou assim: o que o Senhor tem para nós como igreja? E a mesma pergunta que a gente faz para nós mesmos aqui: o que o Senhor tem para nós? O Senhor fez grandes coisas com os nossos irmãos em vários lugares do mundo. Mas o que o Senhor tem para nós? Indo para a parte final, no versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava, os seus discípulos começaram a colher as espigas. Os fariseus lhe perguntaram. Os fariseus estavam em todos os rolês, tipo o mestre dos magos. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi
quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome, nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer. E os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, assim, cara, vocês não entenderam nada. Vocês não lembram da história de Davi, que é bem conhecida, que ele entra lá no negócio, no templo sagrado de Deus, e ele come, ele não só come sozinho, mas ele chama os companheiros. Possivelmente não era gordinho. Gordinho nós comemos sozinho. Mas Jesus está lidando com o coração desses camaradas, cara. Ele está falando assim, cara, para quem que foi feito, cara, o sábado? O sábado foi feito para o homem descansar. O sábado foi feito para ser um lembrete que nós precisamos de descanso. Então, em outras palavras, não era uma coisa errada pegar. A lei permitia, diante dessas circunstâncias. Então, mais uma vez, os líderes religiosos estavam interpretando de forma errada, pensando em si mesmo e querendo pegar Jesus, mais uma vez, no erro. E como Jesus sabia lidar com Satanás no deserto, na tentação, não saberia lidar com os fariseus diante de algumas espigas de milho, né? Então ele dá esses exemplos. A gente vê o exemplo também de curas. Mais uma vez, cara, o que é o sábado? O sábado foi feito por causa do homem. Esse é o ponto. E não o homem por causa do sábado. E por que o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado? É porque foi ele que criou o sábado. É porque ele é aquele que mostra o que é certo e o que é errado. Ele não estaria fazendo se fosse errado. Então eu termino nessas palavras dizendo que nós não somos como fariseus. Mas a coisa boa é que o Senhor sabe lidar conosco. E todo começo de culto eu falo com uma convicção muito grande, gente, que só o Senhor é capaz de nos encontrar da forma que nós precisamos. Só Ele é capaz de lidar com o nosso coração da forma que o nosso coração precisa ser lidado. E cada um de nós precisamos de algo na nossa vida, na nossa carreira, nas nossas relações, no nosso futuro. E é impressionantemente incrível pensar de que o Senhor está disponível em qualquer dia para poder ser esse médico que dá diagnóstico perfeito e sempre está disponível. E também dá o remédio que precisa, que é Ele mesmo. Vamos colocar de pé e vamos orar?